Você acorda em um mundo que parece cada vez mais irreconhecível. As ruas estão lotadas, mas ninguém parece realmente lá. As pessoas estão conectadas, mas distantes. Cada face carrega uma expressão vazia. Cada olhar é mais uma busca incessante por algo que nunca parece estar ao alcance. Você tenta falar, tentar se conectar com alguém, mas tudo ao seu redor é interrompido por um som familiar. O zumbido constante de notificações, de telas que piscam em um ritmo frenético. Ninguém ouve você. Ninguém parece ouvir ninguém. E no fundo, você começa a perceber que você também está preso nesse ciclo. Há um paradoxo no ar, um paradoxo que é difícil de ignorar. Vivemos em uma era em que nunca estivemos tão conectados. A tecnologia está em nosso bolso, ao nosso alcance o tempo todo, prometendo nos aproximar, tornar nossas vidas mais fáceis, mais rápidas, mais eficientes. E, no entanto, à medida que essa promessa se desenrola diante de nós, o que vemos? A solidão crescente, a ansiedade crônica, a incapacidade de desacelerar, de respirar sem sentir o peso de uma expectativa irreal sobre nossos ombros. Você já parou para pensar nisso? Como, na busca incessante por conforto e conectividade, a sociedade criou as condições perfeitas para a próxima geração de viciados. E, no entanto, este vício não é apenas sobre a tela, sobre as redes sociais ou os jogos online. O vício está na forma como fomos programados a buscar prazer instantâneo, validação constante e um estado perpétuo de distração. O que estamos realmente fazendo quando deslizamos pela tela sem pensar, quando buscamos a próxima dopamina que nos faz sentir vivos, mas apenas por um momento? Será que estamos nos perdendo enquanto tentamos encontrar um caminho para o nosso próprio prazer? Este não é um problema isolado de uma geração ou de um grupo específico. Ele se espalha como uma epidemia silenciosa, tocando todas as esferas da sociedade, desde os mais jovens até os mais velhos. O que parecia ser uma solução para a nossa falta de tempo, para as distâncias entre nós, acaba por se transformar em uma armadilha. E, no entanto, a maior ironia é que, quando olhamos para o futuro, parece que estamos todos correndo na direção certa, mas cada vez mais para dentro de um abismo invisível. Mas aqui está a grande questão. Por que ninguém parece perceber o perigo? Porque a sociedade continua, com uma voracidade crescente, criando as condições para o vício, para a dependência emocional e psicológica, sem nem mesmo questionar o que estamos sacrificando no processo? E se, em vez de buscar mais, em vez de alimentar esse ciclo sem fim de prazer superficial, nós fôssemos forçados a encarar o que está por trás de nossa busca incessante por gratificação instantânea? O que faríamos se nos permitissem parar por um momento, parar de correr e refletir sobre o que realmente estamos buscando? Essas são as perguntas que todos estamos evitando fazer. As perguntas que nos tiram da zona de conforto e nos obrigam a confrontar uma realidade desconfortável. Mas o que acontece se decidirmos parar de ignorá-las e começar a fazer essas perguntas de forma honesta? Neste momento, o silêncio ao seu redor é um reflexo do vazio interior. Uma geração inteira de pessoas está sendo criada dentro de um sistema que valoriza mais o consumo instantâneo do que o cultivo da reflexão, da profundidade e da introspecção. E você? Você está pronto para olhar nos olhos desse problema e encarar a verdade? Ou vai continuar sendo mais uma engrenagem nesse ciclo vicioso? A resposta, no entanto, não virá de uma simples mudança de hábitos. É muito mais profundo do que isso. A raiz do problema está profundamente enraizada em nossa psique, na forma como fomos moldados para funcionar em uma sociedade que nos preenche com estímulos e promessas vazias,
mas que nos deixa cada vez mais vazios. E o que acontece quando o vício não é algo tangível, mas algo psicológico e cultural? Uma força invisível que está se infiltrando em cada um de nós? Agora que você percebe a magnitude desse dilema, a pergunta que se segue é inevitável: como chegamos aqui? E mais importante ainda, como podemos escapar? Imagine por um momento uma revolução silenciosa. Não uma que envolva batalhas ou protestos nas ruas, mas uma revolução interna, uma mudança de mentalidade tão poderosa que altera a forma como você vê o mundo, a vida e a si mesmo. Agora, considere a ideia de que, para quebrar o ciclo vicioso da busca incessante por gratificação imediata, você não precisa lutar contra o mundo exterior. O verdadeiro desafio está dentro de você, no seu interior, na forma como você se relaciona com o prazer, o tempo e, principalmente, com a sua própria identidade. O primeiro passo para essa revolução silenciosa é desconstruir a própria ideia de prazer. Não estamos falando do prazer simples e natural que surge da conexão genuína, mas daquele prazer superficial e efêmero, que depende da validação externa, de como nos vemos no reflexo da tela. A verdadeira libertação começa quando começamos a questionar: por que buscamos sempre o imediato? O que estamos evitando ao buscar essa satisfação instantânea? Friedrich Nietzsche, em sua filosofia, sugeriu que o ser humano precisa abraçar o conceito de eterno retorno, que nos desafia a viver nossas vidas como se tivéssemos que repeti-las infinitamente. Isso nos força a olhar para nossas escolhas de vida com um nível profundo de reflexão. E se fizéssemos o mesmo com o prazer? E se pudéssemos aprender a valorizar o prazer que vem da profundidade, da paciência, do trabalho árduo e da reflexão, em vez de nos perdermos no que é oferecido de forma rápida e fácil? Aqui está o ponto crucial. A verdadeira liberdade não vem do prazer imediato, mas da capacidade de suportar a frustração e de perceber que a vida se torna mais significativa quando nos afastamos da busca incessante por gratificação instantânea. Como Viktor Frankl, o psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, argumentou em seu livro Em Busca de Sentido, a verdadeira liberdade vem quando encontramos um propósito maior, algo que transcende a busca pela satisfação pessoal momentânea. Frankl descobriu, mesmo nas circunstâncias mais extremas, que os seres humanos têm a capacidade de escolher seu próprio caminho, de encontrar significado, mesmo quando tudo à sua volta parece estar desmoronando. A primeira mudança radical, então, é a decisão de interromper o ciclo. Isso não significa cortar o uso da tecnologia ou rejeitar a conveniência moderna, mas sim mudar a relação com essas ferramentas. Em vez de sermos dominados pelas notificações, podemos começar a perceber a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Podemos aprender a escolher momentos em que optamos conscientemente por desacelerar, a dar espaço para a reflexão e a introspecção, sem a necessidade de uma recompensa externa. É sobre retomar o controle sobre a nossa atenção e fazer com que ela não seja mais sequestrada por qualquer coisa que se apresente na tela. A revolução também exige um novo olhar sobre o tempo. Em vez de ver o tempo como um recurso a ser otimizado a cada minuto, precisamos aprender a valorizar o tempo livre, o tempo sem objetivo, o tempo que nos permite simplesmente ser. Em nossa sociedade acelerada, esse tempo parece ser um luxo, mas é, na verdade, a base para a saúde mental e emocional. Ao resgatar esse espaço de tempo não planejado, começamos a cultivar o que Albert Einstein chamava de pensamento profundo, aquele que nasce da quietude, da desconexão e do silêncio.
Uma das maiores falácias da sociedade digital moderna é a crença de que estamos progredindo a cada momento, com cada novo clique, com cada nova atualização de status. No entanto, o progresso real, como nos ensina a filosofia de grandes pensadores como Aristóteles, vem do cultivo da virtude e do autoconhecimento. E isso exige paciência. Exige disposição para investir no longo prazo, para não ser seduzido pela ilusão do prazer imediato, mas de saber que as recompensas mais valiosas vêm com o tempo e o esforço. Aqui, a rebelião não está apenas em desconectar-se das distrações, mas em reverter a forma como vemos o tempo e o esforço. Esta revolução não será fácil. Ela exigirá coragem, resiliência e paciência. Mas a recompensa não é apenas a liberdade do vício, mas a descoberta de uma vida mais rica, mais profunda e mais conectada com o que realmente importa. O verdadeiro poder está em sua capacidade de interromper o fluxo constante de estímulos e dar espaço para algo mais significativo crescer em seu lugar. Você está pronto para dar esse passo? Para começar a construir um novo mundo, um que não seja definido pelas distrações que consumimos, mas pela profundidade com que escolhemos viver? Agora que você sabe que a chave para essa revolução reside em você, o caminho para a verdadeira liberdade começa a se abrir. E é essa transformação que será a base para a realização final daquilo que estamos buscando. Algo que, até agora, estava escondido nas sombras da nossa existência cotidiana. A revolução interna, a escolha de desacelerar, de retomar o controle sobre nossa própria atenção e desejos, nos leva a uma descoberta profunda, uma revelação tão potente que redefine não apenas o nosso comportamento, mas a própria essência da nossa existência. Ao atravessar as camadas da distração e do vazio superficial, a verdade que emerge diante de nós não é apenas uma resposta a um dilema tecnológico ou psicológico. Ela é algo muito maior, algo que sempre esteve ao nosso alcance, mas que precisávamos estar prontos para ver. A verdade final não está em renunciar ao prazer, à conexão ou à experiência humana, mas em entender que a verdadeira liberdade nunca foi sobre escapar da dor, da frustração ou do vazio. Ao contrário, ela está em abraçar a realidade da nossa condição humana, incluindo todas as suas contradições e complexidades. A busca incessante pela gratificação imediata, pela sensação de satisfação instantânea, nos priva de algo ainda mais precioso: a profundidade da experiência humana e a capacidade de viver plenamente com todas as suas sombras e luzes. Quando paramos de nos engajar com o ciclo de prazer rápido e distração constante, começamos a perceber que o que realmente desejamos é um tipo de conexão mais autêntica, com nós mesmos, com os outros e com o mundo. O verdadeiro prazer, aquele que preenche e transforma, não é aquele que nos é dado sem esforço, mas aquele que nasce da paciência, da reflexão e da experiência. Ele é mais profundo do que qualquer like ou notificação. Ele é algo que não pode ser comprado ou consumido, mas que precisa ser vivido, cultivado e nutrido. No entanto, a revelação mais poderosa que emerge dessa mudança de mentalidade é a compreensão de que a felicidade, longe de ser uma constante busca por estímulos externos, é algo que nasce do próprio interior. Ao libertar-nos da obsessão por gratificação instantânea, começamos a perceber que a verdadeira felicidade é construída ao longo do tempo, na profundidade da reflexão, na construção de relações significativas e na aceitação da nossa imperfeição. Jean-Paul Sartre, ao escrever sobre a liberdade, nos lembrou que somos os arquitetos do nosso próprio destino.
Ao nos libertarmos das correntes invisíveis que nos mantêm presos a um ciclo de busca interminável e superficial, encontramos uma liberdade ainda mais poderosa. A liberdade de criar nossas próprias significações, de viver de acordo com nossos próprios valores e de construir uma vida que realmente ressoe com quem somos. Isso não é uma libertação fácil, nenhuma que venha sem desafios, mas é, sem dúvida, a única forma verdadeira de viver uma vida autêntica e plena. O caminho para essa realização final, no entanto, exige coragem. Coragem para interromper o ciclo, coragem para viver de maneira diferente em um mundo que constantemente nos diz o oposto. E mais importante, coragem para abraçar o vazio e a frustração que muitas vezes surgem quando optamos por desacelerar. Pois é nessas experiências que encontramos as sementes da verdadeira transformação. E agora, ao olhar para trás, o que se torna claro é que a maior armadilha que criamos para nós mesmos foi a ideia de que a felicidade é um destino que pode ser alcançado através de mais consumo, mais entretenimento, mais validação. O verdadeiro poder está na nossa capacidade de escolher o que nos conecta ao que é mais profundo e real. Ao abandonarmos a busca incessante por gratificação instantânea, fazemos mais do que simplesmente escapar da escravidão da distração. Nós nos reconectamos com aquilo que nos torna humanos, com a capacidade de refletir, de amar e de viver com significado. E assim como qualquer grande revelação, a verdade final não vem com fanfarra ou glória externa. Ela vem no silêncio da introspecção, no espaço que criamos quando decidimos parar, refletir e realmente viver. Ela nos convoca a uma nova maneira de existir, uma que não depende da próxima notificação ou do próximo estímulo, mas da nossa própria capacidade de criar e encontrar significado. E ao final, quando você olha para trás, para todo esse ciclo de busca, de vício e de distração, você perceberá que a verdadeira liberdade estava sempre ali, esperando para ser descoberta. E ao escolher viver de maneira mais plena, mais autêntica, você encontrará uma paz que nenhuma tela, nenhum clique e nenhuma notificação jamais poderia proporcionar. A revolução, afinal, começa com uma simples decisão: viver com mais presença, mais verdade e mais profundidade. Assim, enquanto a sociedade continua sua marcha acelerada para o futuro, talvez seja a sua decisão de desacelerar, de refletir e de ser quem você verdadeiramente é, que criará a mudança mais significativa, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. E essa transformação, por mais silenciosa que seja, terá um impacto profundo e duradouro, muito além do que qualquer avanço tecnológico ou conquista material jamais poderia alcançar.